Sou o professor Almir Rogério, trabalho no Colégio da Polícia Militar. De modo muito especial, estou hoje no segundo ano A, onde nós fizemos um trabalho assim, bastante relevante, bastante importante, onde os alunos e alunas se mobilizaram e eu percebi assim, um empenho, uma dedicação, claro, uma propriedade no falar deles. Hoje, de modo impactante para mim, enquanto professor, tratamos, refletimos e debatemos sobre as filósofas brasileiras. É muito comum a gente tratar dos filósofos, mas nós dedicamos a nossa aula hoje para falar das brasileiras, das filósofas, claro que enriquece ainda mais o nosso cenário intelectual. Pessoal, dá um salve aí, por favor. Ela vai tratar também da negritude e da violência tanto contra a mulher quanto os negros. Eu dividi em 4 obras que eu acho que consigo abordar bem esses 4 temas que eu falei. Lugar de fala, basicamente, o objetivo é algumas instruções para construir uma sociedade que seja mais inclusiva, menos racista e para você reconhecer o seu lugar de fala na sociedade, para você transformar o seu diálogo, o seu discurso em algo mais inclusivo, que não vá ferir os direitos humanos. Cartas para Minha Avó é uma narrativa pessoal e ela vai tratar sobre a temática de ancestralidade negra. Aqui ela vai falar sobre as dificuldades de conseguir criar os filhos, de você conseguir construir uma família negra em uma sociedade que é extremamente racista. Quem tem medo do feminismo negro vai abordar algumas críticas e preconceitos que são voltados para o feminismo e é novamente para construir essa sociedade que seja menos racista, mais inclusiva, que não tenha violência contra as mulheres, contra os negros. E Pequeno Manual Antirracista é um guia prático mesmo para não ser racista. Então vai fazer reflexões sobre racismo estrutural, preconceito, violência contra mulheres negras, violência contra os negros. E todas elas são estratégias para conseguir transformar a sociedade em uma sociedade mais justa, igualitária e que seja inclusiva. A democracia racial, ela vai dizer que os Estados só criou essa questão para esquecer para negar toda a resistência de racismo que já teve, para que eles não tivessem o trabalho de criar políticas públicas para reverter essa situação. Ela, na questão do feminismo, ela vai dizer que o feminismo negro ele vai só ampliar ainda mais o debate feminista, então é uma questão muito boa, e vai fazer com que as mulheres negras sejam mais reconhecidas e que estejam no centro da luta contra o racismo, o patriarcado e o capitalismo. E aí os principais pontos de pensamento da Djamila. O primeiro é o lugar de fala, que vai retomar uma obra que a Angela trouxe, que é a questão que ela vai criticar que muitos grupos sociais têm mais lugar de fala do que outros. E ela vai criticar isso, ela vai dizer que todos os grupos sociais eles precisam ter um lugar de fala igual, precisa ter essa questão da igualdade, principalmente para aqueles grupos que foram silenciados historicamente. Por exemplo, a gente tem que tratar tudo de uma forma junta, usando a sensibilidade e entendimento dessas experiências. Ela fala também muito do feminismo negro, porque ela fala dessa interseccionalidade, juntando ali com a coletividade, onde a gente tem que abordar tudo junto. Porque a mulher negra, ela sofre uma experiência única de opressão. Ela fala também muito da descolonização do pensamento, onde a gente precisa descolonizar o pensamento branco. Nessa questão, ela não fala da cor de pele, ela fala do pensamento eurocêntrico, que a gente tem uma cultura, principalmente no Brasil, muito de desvalorizar o que a gente produz aqui dentro para valorizar o que é de fora. E ela fala que a gente tem que valorizar a produção intelectual de diferentes grupos. Então, no geral, ela fala muito da luta antirracista e o feminismo negro. E, só concluindo aqui, que lutando com isso, a gente vai formar os pilares para uma sociedade mais justa e democrática. Ela enfatiza a importância da escola ser um lugar acolhedor e seguro, onde as diferenças são valorizadas e os alunos são ensinados com empatia. Ela também ressalta a necessidade de um currículo escolar, onde as estruturas, as opressões estruturais, o racismo, e que valorize a cultura e a história afro-brasileira e africana. A arte mais inclusiva e que a gente consiga valorizar as diferenças culturais. Então, por exemplo, quando uma criança desde pequena ela é ensinada
destaca a criação de bibliotecas culturais, principalmente em espaços que não têm apoio governamental. Então, com as bibliotecas, as pessoas conseguem ter acesso à informação e também conseguem ter uma alfabetização e um engajamento intelectual. Conheceu as ideias de Platão. Então, ela começou a lecionar sobre filosofia na Nova Acrópole. Essa daqui é Caibalion, que ela aborda os 7 princípios de Hermes, né, de Caibalion. E nela é mais ilustrada, assim, para um público menos profissional. Já essa daqui também aborda, para entender o Caibalion, ela também aborda o Caibalion, só que ela é mais complexa, mais no setor profissional e menos lúdica como aquela. São em silêncio ajuda no equilíbrio e na sabedoria do interior. Para a gente aprender a viver numa sociedade e num ambiente como o nosso mundo. Mas ela, com base na educação regular, ela criou as leis e diretrizes de base da educação regular, que foi uma lei para a educação ser regulamentarizada. Ela também atuou como secretária da educação e ela também defendia que a educação ela era para todos e todos tinham que ter o direito à educação. Bom, ela nasceu dia 1 de fevereiro de 35, ela nasceu em Minas Gerais e ela faleceu dia 10 de julho de 94. Ela estudou num colégio que era considerado prestigiado, o Colégio Pedro II. Ele não era um colégio para classes populares, ele era mais para a burguesia, mais para as classes mais poderosas economicamente. Porém, ela conseguiu entrar lá. Ela morreu no Rio de Janeiro porque ela se mudou para tentar dar uma vida. Ela teve 18 irmãos. E o mais novo dela, antes dela, que ela era a 17ª, ele queria jogar no Flamengo. Daí eles se mudaram para o Rio de Janeiro para tentar dar uma vida boa para ele. Do regime militar, ela atuou em várias mobilizações civis brasileiras contra o apartheid na época que estava acontecendo na África do Sul. Ela fundou a organização Nzinga, que foi um coletivo de mulheres negras. Ela integrou o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher em 1985. Ela também colaborou com o Grêmio Recreativo da Arte Negra e com uma espécie de africanização ou criolização do idioma falado no Brasil. A autora ela atribuiu às mulheres negras, principalmente às mães pretas, a responsabilidade de transmissão no Brasil. Ela cita, num artigo de 1988, categoria política cultural da americanidade, como já explicou o que é a pimenta, como a pimenta já explicou, que é o seguinte, gente. Ela fala que a portuguesa nada mais é do que a africanização do idioma português falado no Brasil. Então, por exemplo, ela critica muito uma visão hegemônica de uma cultura, infelizmente, em detrimento da outra. E ela acredita que na educação, o papel da educação nesse sentido seria de que a educação, o principal objetivo dela deveria ser justamente assim, desmistificar essa sombra, essa maneira que a cultura europeia, infelizmente, assim, se sobrepõe sobre a africana. A gente devia tratar melhor sobre a diferença de uma cultura com a outra, conscientizar melhor sobre as raízes da história do Brasil, da forma que a cultura africana, ela é tão influente no... Com 7 anos, em 1949, ela mudou para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, ela passou sua infância e ela cursou História na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, durante 1968 até 1971. Também, no Rio de Janeiro, ela ajudou a fundar a Associação dos Trabalhadores. Narra a trajetória, principalmente dos movimentos negros no Brasil, principalmente com foco muito dos quilombos. Para ela, na verdade, como fala, acho que aqui, é um símbolo de resistência e identidade negra ainda hoje. E esse documentário se chama Ori. Também tem o texto Por uma História do Homem, que é um estudo mais teórico, porque ela também era historiadora, então ela falava muito a teoria, principalmente, falava muito da história. O quilombo e a memória comunitária, um estudo de caso, investigam principalmente essa importância dos quilombos na história. A cultura negra é a identidade preta. Então, meio que funcionaria como uma arma para combater o racismo e o preconceito existente, não só de racismo,
mas todo o preconceito existente na época, transformando assim a sociedade em uma sociedade melhor. Em 1988, ela funda o GELA-10, que é um Instituto da Mulher Negra, que foi o primeiro instituto desse tipo em São Paulo e que mais para frente ele comandou diversos projetos muito importantes, como por exemplo o SOS Racismo. Em 2021 ela cria a Casa Sueli Carneiro, que é um centro de memória e formação sobre o feminismo negro, e em 2022 ela recebe o título de doutora honoris causa pela Universidade de Brasília. Diferente do branco, que é apresentado como um ser universal e um ser racional, superior em geral. Bem, nessa obra ela também revela como essa lógica sustenta o preconceito estrutural e a hierarquia social no Brasil, dizendo que as mulheres negras são as principais afetadas por ele. A intersecção entre um ou dois ou mais problemas da sociedade, como por exemplo o racismo e o machismo. Quando os dois se juntam, uma pessoa ela estuda os dois juntos, né? Ela não divide esses dois problemas. Ela também critica o reducionismo, que é estudar cada coisa, um problema em partes menores. Ela gosta de estudar tudo junto para ver o verdadeiro resultado disso na sociedade.